pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Maurício Xavier, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Mais uma vez, junto a vocês, trago um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão importante e tão necessária para todos nós, nessa nossa jornada, essa nossa caminhada na Terra. O capítulo que hoje nós vamos avaliar é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, não por coincidência, é um dos capítulos mais emblemáticos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo nesse momento onde as nossas ansiedades, nossas interrogações, nossas aflições estão cada vez mais afloradas. É um momento de bastante reflexão. Se nós não estivermos devidamente orientados, estivermos devidamente abastecidos de entendimento, pode ser um momento de grande aflição. Então precisamos, de alguma forma, em determinado grau, poder buscar recursos para entender exatamente esse nosso momento, o momento de nossa vida, né? Acima de tudo, entender qual deve ser a nossa atitude perante tantas dificuldades, tantas incertezas. E esse capítulo traz exatamente isso, uma grande base de entendimento, uma grande base de esclarecimento e, acima de tudo, de fé raciocinada, de entendimento de como devemos proceder para não perdermos, em momento algum, os nossos objetivos do ponto de vista do espírito, do ponto de vista da caminhada do espírito. E para nós esse capítulo é bastante significativo, porque nos coloca frente a frente aquilo que é necessário para entendermos nossos momentos de aflição. E dentro desses momentos de aflição não podemos nunca esquecer que existem grandes momentos de felicidade. E talvez de forma reversa, esse capítulo consegue nos trazer exatamente aquilo que precisamos entender de por que esses momentos acontecem, como eles acontecem e por que, sim, devemos prestar atenção exatamente em todas essas fases que vivemos. É bem certo que nós, espíritos de longa caminhada, precisamos e estamos num processo de entendimento, de evolução, alguns chamariam de depuração. Depuração não do ponto de vista físico, mas sim do ponto de vista moral e espiritual. Todas as fases de nossa existência, elas têm uma carga daquilo que precisamos para compreensão, entendimento e, acima de tudo, para evolução. E não podemos deixar de prestar atenção em que, quando somos envolvidos por essas angústias, por essas aflições, por esses momentos até por vezes de desespero, nós deveríamos nos distanciar um pouco do problema e entender o que aquilo está fazendo na nossa vida, por que aquele momento chegou até nós, o que aquilo quer nos trazer. O que o capítulo 5 do Evangelho nos mostra é que temos, diversas vezes, momentos que podemos chamar assim de grandes aulas para compreensão de que essas aflições, essas angústias, essas por vezes tristezas, ansiedades, elas aparecem na nossa vida como verdadeiros alertas. Alertas de que precisamos nos movimentar para transpor qualquer tipo de ansiedade exacerbada, daquelas que podem nos levar a desistir de vencer, desistir de crescer, às vezes até nos afastar dos nossos propósitos principais. Trazemos, sim, cargas de outras vidas? Sim, trazemos. Trazemos porque as nossas evoluções, elas não são particionadas, elas são resultados de momentos anteriores. E isso é muito significativo no dia de hoje, naquilo que vivemos hoje. Não precisamos entender
do ponto de vista histórico aquilo que fomos na outra vida, mas sim entender aquelas dificuldades que nós temos de compreensão para poder, exatamente em cada dificuldade dessas, tirar algum tipo de lição, tirar algum tipo de percepção nova. Aqueles sofrimentos, aquelas interrogações e angústias que aparecem na nossa vida, elas não são injustiça de Deus, pelo contrário, são exatamente possibilidades e por vezes até motivos usados para que a gente reposicione o nosso olhar, reposicione a nossa compreensão, reposicione os nossos objetivos e os esforços que estamos trabalhando na nossa vida. Não é incomum que, dependendo do grau de dificuldade que essas provas apareçam na nossa vida, a gente tenha algum tipo de desistência, falta de fé, distanciamento da esperança. Mas a gente tem esses momentos talvez por não compreender a necessidade que nós estamos passando, não compreender a grandeza desse momento do ponto de vista do espírito, não mais do ponto de vista do hoje, não mais do ponto de vista desse momento do espírito, encarnado neste corpo, encarnado nessa situação, mas sempre que entramos em algum tipo de conflito, entramos em algum tipo de aflição, às vezes até de desespero, isso significa que a gente está, de alguma forma, deixando de observar alguma coisa, deixando de buscar entendimento naquele momento de tristeza, naquele momento de muita interrogação. O que se sabe através do Evangelho segundo o Espiritismo é que estamos vivendo agora alguma coisa que no passado nós acabamos semeando. Talvez agora a gente consiga desfrutar de momentos de felicidade, certo? Esses momentos de felicidade são resultado de alguma coisa boa que implantamos lá atrás. Mas também é verdade que se passamos por momentos de angústia, de aflição, é uma necessidade que nós temos, uma necessidade que nós possamos fazer entendimento desse momento e transformar isso que por hora nos parece muito amargo, muito duro, transformar isso em uma sustentação para o próximo passo. Sempre que estamos em algum estado de aflição, nós precisamos entender que nós somos exatamente aqueles que nos colocaram nesse momento. É uma coisa muito bonita que esse capítulo nos traz, é o seguinte: no nosso planejamento reencarnatório, no nosso momento de montagem do nosso plano de encarnação, nós somos, de certa forma, incitados e convidados a alguns desafios do espírito, desafios morais. E para que esses momentos fossem depurados e consolidados dentro de nós precisamos viver algumas coisas que, a um olho muito imediato, a nossa leitura é de que a gente sofre muito, a gente não tem condição de transpor, a gente não tem condição de vencer. E o que esse capítulo nos mostra é exatamente o contrário. Estamos aqui vivendo aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, porque mostra, acima de tudo, a confiança de Deus, a confiança de Jesus nas nossas capacidades, as nossas possibilidades de transpor esses obstáculos. Isso, nós precisamos observar isso do ponto de vista do espírito, não podemos ter imediatismo nessa observação. Porque se nós trabalharmos por determinados blocos, nós podemos entrar em parafuso sim, podemos imaginar que fomos até de certa forma abandonados, se não por Deus, por nossos mentores, o que é claramente um distanciamento daquilo que o Espiritismo nos traz. Ele nos coloca em alerta que, a partir do momento que nós nos colocamos a essa tarefa, a essa disposição de viver isso que estamos vivendo, exatamente porque tínhamos condição de, muito atentos, muito tranquilos
e muito observadores, entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo para que a gente possa ter os nossos crescimentos morais. Alguns eventos mais complicados, mais pesados, eles só demonstram algumas necessidades um pouco mais necessárias e aguçadas de cada um de nós. Não podemos em nenhum momento desistir diante de uma tempestade, diante de uma tormenta, porque exatamente nesse evento um pouco mais turbulento é que a gente vai conseguir consolidar nossas bases como um espírito trabalhando para a sua evolução. E o que esse capítulo nos incita é o agradecimento para cada um desses momentos, porque esses momentos não foram colocados na nossa vida para ver o nosso sofrimento, mas sim foram colocados para que a gente possa despertar e a gente, observando o que traz alguns amigos espirituais, as instruções dos espíritos, eles demonstram exatamente isso. Estamos vivendo aquilo que podemos viver, necessitamos viver e podemos viver. Ou seja, temos toda a capacidade de transpor os obstáculos. Seja um problema de relacionamento, seja um problema até físico, de saúde, né? Então nós precisamos observar que temos total recurso para transpor isso. E o mais bacana disso tudo é que a gente não pode ficar em torno de si mesmo, dos seus problemas, suas aflições, não. Nós precisamos observar o todo individual, sim, do espírito, mas o todo daquele que está à nossa volta, aquele que precisa de um apoio, de esclarecimento nessa ótica do espírito. Não ficar tão recluso ao momento de aflição, tão recluso à ansiedade, mas através dos nossos atos de esperança, de fé, de certeza de que estamos vivendo aquilo que precisamos, conseguir de alguma forma estender a mão àqueles que estão em aflição. O que a gente sabe é que nada está errado. Aqueles que precisam viver suas ansiedades, suas angústias, viverão. Aqueles que precisam de sofrimento, todos nós precisamos, esse é o nosso estágio espiritual, nós viveremos os momentos de sofrimento. O que muda é a nossa abordagem perante essas dificuldades. Se eu me deixar envolver, se eu me deixar sucumbir e cair com os meus sofrimentos, eu estarei muito distante de Deus. Mas se eu observar que esses sofrimentos, eles estão ali como um grande alento, como um grande alarme, como uma grande lição, e eu confiar que eu tenho forças, confiar que eu tenho apoio do ponto de vista espiritual, apoio do ponto de vista de Jesus e de Deus, aí sim eu começo a trabalhar a minha evolução. Sejamos agradecidos por cada momento de felicidade, sim, por cada momento de dificuldade e por cada momento de poder esclarecer cada ponto da nossa jornada, esclarecer aonde a gente pode evoluir como espírito, nunca deixando de prestar atenção àqueles que estão à nossa volta, nunca deixando de prestar atenção que estamos exatamente vivendo aquilo que precisa e com muito amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, que ilumina cada um de nossos passos. Precisamos estar atentos a essa luz. Precisamos, de alguma forma, estarmos disponíveis para os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, que, sem dúvida nenhuma, são ensinamentos que nos possibilitam serenidade, nos possibilitam bastante força, bastante esperança. Esses ensinamentos, eles são como um grande guia, um guia que nos ajuda, passo a passo, dia a dia, em nosso crescimento. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês e nos encontramos numa outra oportunidade. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja.